Olá, alunos do segundo ano, tudo bem? Estou gravando esse vídeo aqui para fazer algumas explicações sobre as funções trigonométricas. Vou dar uma recordada aqui em alguns conceitos que a gente já viu, tá bom? Primeiro, esse círculo trigonométrico que a gente viu é que a volta completa formava aí um ângulo de 360 graus, meia volta 180 graus, um quarto de volta 90 graus. O mais importante é que a gente começou a representar esses ângulos através de π radiano. Então a gente pegou aqui onde está o 180, a gente chamou de π, e o 360 de 2π. Começando pelo zero, aí você vai dar essa volta aqui no sentido anti-horário. A gente determinou aqui outros valores, né? O 90 graus π sobre 2, que é a metade de 180, e o 270 graus 3π sobre 2. Entre eles, especialmente lá no primeiro quadrante, a gente determinou também aqui, ó, a metade desse 1/4 de volta, né, é o 45 graus, que a gente chamou de π sobre 4. Aí aqui a gente tem 30 graus, 60 graus, são todos aqueles ângulos que a gente já tinha discutido anteriormente. O que a gente vai fazer agora? É como a gente estivesse esticando essa curvinha aqui, né, num eixo cartesiano. E a gente vai criar uma função. O que é uma função? Quando o valor que eu pretendo calcular depende do x, né? Está em função de x. Por isso que o nome é função. Então aqui a gente tem um eixo cartesiano, um y, um x. Né? Aqui nós vamos projetar aqueles valores que tem lá no círculo trigonométrico para cá. E vamos ver o que vai acontecer. Né? Que figura que ele vai formar. Né? Vai formar uma figura curva, na verdade. Então nós temos aqui todo o ciclo vai até 2π, que é o 360. Então nós vamos ter aqui o π, aqui nós vamos ter a metade do π, e aqui nós vamos ter 3π sobre 2, que seria um π e meio. Né? Então se a gente for olhar aqui, ó, nós temos aqui alguns valores, né? Por exemplo, aqui ó, o π sobre 6, se eu for pegar, por exemplo, o seno aqui, ó, seno sempre aqui está sem soma, seno. Então, eu vou pegar esses valores e vou representando. Quando chegar em 90 graus, olha que interessante, ele vai ser 1. Quando eu chegar aqui em 180, estou girando o ponteirinho aqui assim, né? Girando o ponteirinho. Quando eu chegar aqui em 180, o seno vai ser 0. E quando eu chegar aqui em 270 graus, vai ser menos 1. E quando eu chegar aqui em 360 graus, vai voltar a ser 0 novamente. Então, se eu jogar esses valores para cá, então vamos lá. Quando eu chegar no π sobre 2, eu vou estar com 1. Então, π sobre 2, vou ter 1. Aí tem um pontinho aqui. Quando eu estava lá no 0, valia 0. Marca 0 aqui. E quando eu chegar no π? Quando eu chegar aqui no π, o valor do seno é 0. Então, vou marcar aqui como se fosse 0. E quando chegar no 3π sobre 2? Quando chegar no 3π sobre 2, o valor do seno, ele está para baixo do eixo, vai ser menos 1. Então, vem aqui, ó, coloco no menos 1. Ó, menos 1 aqui, ó. Menos 1. E quando chegar em 2π? Quando chegar em 2π, o valor do seno é 0. Então, como ele é uma figura curva, se eu unir todos esses pontinhos, vai formar uma figura assim. Fez uma figura curva. O nome dessa figura aí chama-se senoide. Por que ela chama senoide? Porque ela vem do seno. Ela tem essa curva aí característica. Beleza? Essa curva, ela pode ser modificada dependendo dos valores que eu jogar lá na equação, né, que a gente fez lá o seno de x, né, podia ser o seno de 2x, 2 vezes o seno de x, seno de 3x, x dividido por 2. Então, conforme eu vou mudando a equação, a curvinha, ela não perde a característica, né, o seu desenho, mas ela muda a forma como ela aparece, né, ela fica um pouquinho menor, aparece em maior quantidade, fica mais compridinha, fica um pouquinho mais alta, né? Então ela vai alterando aí conforme a gente muda. Então por isso que a gente vai analisar um por um. Se eu tivesse feito uma tabelinha para representar lá aqueles valores que a gente viu lá
anteriormente. Então, o que a gente vai fazer? O seno de 0, vai colocar 0. O seno de π sobre 2, eu ia colocar 1. O seno de π, vou colocar 0. O seno de 3π sobre 2, vai colocar menos 1. E o seno de 2π, vou colocar 0. Então, se eu voltar e olhar lá atrás, você vai ver que ficou 0, 1, 0, menos 1, 0. Vamos voltar lá para a gente ver. 0, 1, 0, menos 1, 0. É o que acontece lá no círculo. 0, aqui, ó. 1, 0, menos 1, 0. É a sequência da minha tabelinha lá. Quem está fazendo, tá? Aí vamos supor que eu tivesse mudado a função. Vamos mudar essa função aqui para 2 vezes o seno de x. Então, o seno de x, eu já fiz ela aqui em cima, ó. Eu já tenho essa aqui, é bom até guardar ela como padrão, né? E aí ele quer que faz 2 vezes o seno de x. Então, é só pegar cada valor que eu encontrei aqui e multiplicar por 2. Né? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui, tá vendo? Multiplica por 2. Então, vou fazer 0 vezes 2, 1 vezes 2, 0 vezes 2, menos 1 vezes 2 e 0 vezes 2. Então, dobrando cada valorzinho aqui, vai ficar 2 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 0, 0. 2 vezes menos 1, menos 2, 2 vezes 0, 0. Eu tenho uma nova tabela para essa função, que é a função que eu quero agora. Né? Então, e como que ficaria o gráfico? Então, vamos ver como que ficaria o nosso gráfico aqui. Então, agora, o que acontece? Com aquela tabelinha que a gente tem lá atrás, a gente viu aqui, ó, o primeiro valor é 0. Então, vou marcar aqui, ó, 0. O próximo valor, quanto que ele ficou? Ficou 2. Vamos voltar lá para a gente ver. Olha lá. 2. Então, ficou 0, 2, 0, menos 1, menos 2, perdão, 0. Então, 0, 2, 0, menos 2, 0. Então, 0. O próximo valor ficou 2. O próximo ficou 0. O outro ficou menos 2. E o outro ficou 0. Então, figura a curva. Então, deu o mesmo desenho, só que agora, ao invés dele ter uma amplitude que vai até o 1, ele vai até o 2. Então, o que aconteceu? Ele deu uma esticada, né? Esticou para cima, esticou para baixo. Aconteceu aquele fenômeno lá que a gente viu. Ela modificou, né, a curva, modificou o desenho. Então, o que era isso ficou algo parecido com isso daqui, assim, né? Ficou, olha, esticado, aumentou a amplitude, né? Porque dobrou, né? Que é 2 vezes o seno de x. E se eu tivesse uma que fosse assim? Ao invés de ser 2 vezes o seno de x, fosse o seno de 2 vezes x, ou seja, o seno do dobro do x. Então, montando lá a tabela, tem que tomar cuidado que, se eu colocar os mesmos valores que eu estou usando aqui no gráfico, eu tenho que lembrar que quando eu for ver o x vai ser a metade desses valores aqui, ó. Então, aqui, ó, cada valorzinho que eu vou pegando aqui, eu vou ter que achar a metade dele. Então, aqui, ó, metade do 0 é 0 mesmo, né? A metade de π sobre 2, que é a metade de meio, é 1/4. Então, π sobre 4. A metade de π é π sobre 2. A metade de 3π sobre 2 é 3π sobre 4. E a metade de 2π é π. Pronto, daí eu já tenho uma nova tabela, né? Essa parte rosa, com os valores lá que eu encontrei. Aí eu tendo isso, então, se a gente for observar, a nossa tabela não vai mais até 2π. Ela vai até π. Né? Variando até 1. 0, 1, 0, menos 1, 0. Então, aqui, o que eu vou ter? 0, 1, 0, né? Menos 1, 0. Então, se eu fizer a figura curva lá, que é a senoide, olha lá como ficou. Foi até o π, porque a nossa tabela só vai até o π. E o restante?
Se eu fizer o restante, o que acontece? A figura ela vai se repetir. Então, eu vou ter a mesma figura de novo, só que se repetindo até o fim. Então, a gente fala que aqui ela diminuiu o período, né? Então, quando ela começa a repetir, ela começa um novo período. Ok? Que nem aquela... quando eu tenho aquela fração que dá uma dízima periódica, então acontece isso, né? Quando tem uma dízima periódica, o período se repete, a mesma coisa, tá? E se eu tivesse essa daqui, ó, f de x é igual a 1 mais seno de x? Então, eu vou fazer a mesma coisa. Aquela primeira tabela, lembra? Aí eu só vou pegar e fazer mais 1 em tudo, ó. 0 mais 1, 1. 1 mais 1, 2. 0 mais 1 aqui, vai dar 1. Menos 1 mais 1, 0. 0 mais 1, 1. Então, peguei todos os resultados e somei 1. Como é que vai ficar agora aqui no meu plano cartesiano? Então, eu vou usar esses valores aqui, ó, né, para cada uma dos ângulos que eu determinei. Então, vou começar com 1. Então, lá no 0, aqui no 0 eu começo no 1. Olha lá. Depois, eu vou para o 2. Eu vou para o 2 aqui. Aí, depois que eu estiver no 2, eu vou para o 1 novamente. Então, vem para o 1. Aí, depois eu vou para o 0. Olha só que curioso isso daqui. Vai para o 0, ó. Aqui, ó. 3π sobre 2. Vai para o 0. E depois eu vou para o 1. Vai ser aqui. Como é uma figura curva, olha lá. Deu a mesma figura, só que parece que ela subiu, né? A mesma figura que dava anteriormente, né? Só que ela saiu do eixo e subiu. Por que que ela subiu? Porque ele falou, ó, pega a equação que você tinha e sobe mais um degrau. Então é como se eu tivesse pegado aquela curva que anteriormente, né? Ela estava aqui mais ou menos, né? Pegasse ela e jogasse para cima, assim, ela subisse, assim, né? Mais um degrauzinho, que é uma das interpretações aí da nossa equação, aí, da nossa função, tá bom? Vou passar alguns exercícios para vocês aí, e aí qualquer dúvida vocês entrem em contato comigo, vou estar à disposição de segunda a sexta-feira, das 9 ao meio-dia. Um abraço a todos, se cuidem.